Museu de Serra del Rei Dom Pedro I. O museu foi criado e foi aberto ao público em 14 de fevereiro de 2018 e tem por base uma história, uma das histórias mais bonitas da história de Portugal, da história de amor de Pedro e Inês, porque Dom Pedro I viveu aqui no nosso Paço Real. E a partir daqui desenvolvemos este projeto que visa sublinhar, reforçar aquilo que é a história local, também valorizar a nossa identidade local e nessa perspectiva desenvolvemos este projeto, que é um projeto que aborda a passagem de Inês por aqui e também a residência, o facto de Dom Pedro ter vivido aqui. Pedro e Inês encontraram-se nesta região por várias vezes, aqui na zona das Cesaredas, que é aqui em cima, que faz parte integrante desta terra, que é a Serra del Rei, e por isso desenvolvemos este projeto. Obviamente que ele tem subjacente, por exemplo, uma das lendas principais desta história, que é a lenda das ferraduras ao contrário, que Dom Pedro mandava fazer, mandava colocar sempre que se dirigia a um encontro com a Inês, aqui na região, e por razões de segurança, fazia os seus homens fazer esse trabalho. Depois mostramos também aqui uma parte essencial que é o local onde viveu Dom Pedro I, que tem o seu nome, ainda mantém o seu nome. Durante muitos séculos foi um museu público e que atualmente não é privado. Por outro lado, damos também aqui uma panorâmica dos trajos da época, tanto de Dom Pedro como de Dona Inês de Castro. Temos também aqui alguns dos trabalhos que nos foram cedidos pela Fundação Inês de Castro e depois ligamos à história local. Portanto, acabamos por ter aqui também depois a valorização de tudo o que é o património estamos a falar do século XIV, é a partir daí que a Serra del Rei se desenvolve, face também a um conjunto de privilégios que Dom Pedro I lhe concedeu. Temos também uma visão desta história nas artes e nas letras e por isso temos aqui vários testemunhos de várias atividades, de várias publicações que foram feitas sobre este tema e temos também aqui neste momento duas outras exposições. Uma exposição de Nélia Caixinha sobre o tema, pintura, e temos uma exposição inédita porque é a primeira vez que em Portugal jovens criadores ou criadores na área da moda fizeram uma coleção inspirada em Pedro e Inês, dos trabalhos até mais difícil de observar, que temos sempre muito cuidado por causa das crianças, que tem a ver com o facto de termos um corpo em que tem a cabeça ao lado do corpo. Estes conteúdos relativos à história de Pedro e Inês é uma recriação histórica, é mais uma adaptação com algum imaginário em termos locais? Tem as duas coisas. Por um lado, houve um tratamento histórico feito pelos técnicos municipais relativamente ao tema e depois a sua adaptação à realidade local e à identidade local. Depois tentamos puxar para nós, para a realidade local e valorizar isso mesmo, o facto de Dom Pedro ter vivido aqui e obviamente tudo aquilo que foi conseguido após a sua passagem aqui pela nossa localidade. O nosso museu tem esta particularidade de estar preparado em braille. Qualquer cidadão diferente tem a oportunidade de, nomeadamente os invisuais, fazer a leitura da exposição de forma autónoma e com os conteúdos todos que estão aqui expostos. Eu estou a ver, por exemplo, roupa, vestuário, alguns vestidos. Esta produção foi feita com base numa recriação histórica? Temos ali o coordenado do Pedro e o da Inês, o vestido da Inês. Portanto, aquilo é um trabalho que foi feito já em janeiro pela nossa colega e que ficou igualzinho àquilo que está no museu. Aqui estamos a falar de um outro coordenado já feito por uma artista italiana ligada à moda, Maria Bissaco, em que tem o logotipo do nosso museu. Depois os próprios brincos, portanto, trata-se de um aproveitamento, de uma reciclagem de material, adaptando aqui o nosso logo com os brincos em bilros. Das pessoas que vêm aqui e do próprio contexto local, continua a haver muitas paixões e muitas histórias de Pedro e Inês? Eu acho que há um pouco de tudo. Eu acho que esta história acaba por espaçar para alguns dos visitantes, ou seja, eu acho que alguns veem neles esta própria história. Se calhar não com um final tão infeliz como Inês teve, não é? Daquilo que as pessoas venham aqui, elas podem depois percorrer aqui a serra à procura de testemunhos associados essencialmente ao Dom Pedro? Podem, porque desde logo tem o Paço Real, não é? O Paço de Dom Pedro I. E depois tem, nós podemos, até se pudermos entrar aqui, só queria aqui mostrar aqui, por exemplo, nós temos aqui as fontes. Esta fonte está localizada a 700 metros
do Paço Real, e nós temos mantido a fonte praticamente como ela é. Apenas colocámos aqui estas duas peças de serralharia porque considerámos que devíamos fechá-las para uma questão até de preservação do próprio espaço. Portanto, esta história das fontes, da água, do amor estão aqui bem evidentes. Por outro lado, nós preservamos também esta história através do nosso rancho folclórico Dom Pedro I, que tem o próprio nome em termos da sua designação, e depois na toponímia local. Portanto, temos o Largo Dona Inês de Castro, a Rua Dom Pedro I, portanto, mantemos também bem viva a chama da história. Naturalmente que temos aquele edifício que é o Paço Real, onde ele viveu, e ali podemos verificar a qualidade do espaço que temos, apesar de, como eu disse, ele ter sido e passou para as mãos de privados, e aí sim, esse é um problema que gostaríamos que ele tivesse mais aberto, que se fosse um espaço mais público, mas de qualquer das formas está ali o elemento congregador de toda esta história.